E aí, uma segunda parte que anda junto com a jurisprudência também, quando a gente fala de pesquisa em direito, é a doutrina. E aí, o que que é a doutrina? Quando eu particularmente organizo uma pesquisa, eu gosto de botar a doutrina na frente da jurisprudência. A doutrina são os conceitos, é como que autores conceituados em direito e naquela área é, opinam sobre aquele assunto, aquele determinado tema. Então, por exemplo, usando de novo a pesquisa que eu fiz no trabalho ontem, se eu tenho um caso que fala sobre um dispositivo no Código de Processo Civil, como que eu pesquiso na doutrina? Assim, hoje eu tenho uma ideia um pouco melhor, um pouco mais rápida, mas antes como que eu fazia um caminho que me ajudava a fazer uma busca coerente? Eu ia nas bibliografias que tem nos principais sites das universidades de direito. Então, eu ia nas bibliografias da UERJ, da UFRJ, da FGV, gosto também muito da UF. Então, são bibliografias que te indicam um caminho bom de autores que você pode utilizar na pesquisa. Então, quando você pesquisa por doutrina, você está pesquisando sobre a observação, como que aquele entendimento está se dando para autores conceituados dentro do direito. Então, por exemplo, se a gente está falando de direito civil, a gente pode pegar o Alexandre Câmara, Fred Didier, enfim, Teresa Arruda, são muitas opções, de verdade, são muitas opções. Claro, tem alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos, mas são muitas opções e são muitos conceitos bons, são muitos estudiosos mesmo do caso, professores renomados, advogados formados há muito tempo, que têm uma experiência muito grande, enfim. E aí, por exemplo, se for uma pesquisa sobre Código de Processo Civil, vocês podem pesquisar sobre o Código de Processo Civil comentado, tem muitos, muitos códigos de processo civis comentados. Vocês podem olhar o próprio código, né? Tipo, tem autores que pegam os códigos e comparam. Então, por exemplo, você pode pegar uma comparação com o código antigo, que é de 1973, com o código novo, que é o de 2016. E aí tem autores que traçam a doutrina comparando e relativizando esses dois códigos. Enfim, são muitas oportunidades, muitas sessões que vocês podem ter com doutrina. E é importante também a gente ficar atento, porque nem sempre os autores vão ter a mesma opinião. Então, é como se vocês estivessem pensando num debate. Num debate, nem sempre as pessoas têm a mesma opinião, senão não é um debate, né? Então, tem uma doutrina sempre majoritária e uma doutrina minoritária. Nem sempre tem certo e errado, no direito tem muito isso, né? Tem o depende, tudo no direito é o depende, e é verdade. Então, não necessariamente a doutrina majoritária vai estar certa, não necessariamente a doutrina minoritária vai estar errada. Cabe a quem está lendo, a quem está estudando, a quem está usando aquilo na pesquisa, fazer seu próprio entendimento, fazer sua própria interpretação e colocar aquilo de forma a ajudar no caso, a ajudar na pesquisa, no estudo, enfim, naquilo que está sendo feito. Então, tenham isso em mente, não é porque no direito tem muito isso, né? A doutrina majoritária fala isso, então vou acompanhar a doutrina majoritária. Mas nem sempre é ela a que vai te salvar quando você precisar, e ela não é um critério absoluto, né? Não é um critério absoluto. Então, vocês não se sintam prejudicadas em querer ou citar uma doutrina que, no conceito do direito, não é vista como a maioria, tá? É uma coisa que é legal de falar, para que vocês tenham em mente, que vocês podem usar a que vocês preferirem, a que vocês acharem que é mais adequada, ela sendo a maioria ou não, para os estudiosos do direito. É claro que se tratando de um caso, se tratando de advocacia, né, de advogar de fato, quando você lida em escritório, por exemplo, você vai pegar a doutrina que melhor que melhor se adequa no seu caso, né? Então, geralmente você pega a doutrina majoritária, que é a que o tribunal, que são as que as cortes mais adotam.
Mas para estudos, para fim de análise, para fim de pesquisa, não é muito esse o raciocínio. Vocês podem utilizar as que vocês acreditam que mais se adequa.